Alô, boa tarde, bem-vindos à nossa quinta-feira. Hoje é 22, né, gente? Tempo passando que voa. E vamos ao nosso bloco de notícias nesse início de programa, indo lá para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Charqueadas. É mais um ataque à escola, gente. Isso aconteceu na tarde de ontem. O suspeito invadiu e atacou alunos do Instituto Estadual Assis Chateaubriand em Charqueadas, na região metropolitana de Porto Alegre. O adolescente, de 17 anos, foi encaminhado para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. E o delegado da cidade afirmou que ele entrou pelos fundos do colégio, foi direto para uma das salas de aula e lá ele lançou um coquetel molotov, que não chegou a ferir ninguém. Em seguida, ele passou a golpear os alunos com uma machadinha. Ainda segundo o delegado, um professor de educação física percebeu a movimentação, entrou na sala. Ele então conseguiu imobilizar e desarmar o menino, que, no entanto, conseguiu se desvencilhar, fugir pulando um muro na parte da frente da escola. Pelo menos 6 estudantes, entre 12 e 14 anos, foram atendidos no hospital da cidade. Todos tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte. Mais um ataque. Segundo o que foi divulgado ainda, o menino disse que sofria bullying. E é mais um ataque, né? Bom, nos Estados Unidos isso é uma coisa tão comum. Agora, aqui está virando também uma tragédia, mais uma vez, dentro de sala de aula. Agora nós vamos falar de um outro assunto que a gente quer chamar a atenção de todo mundo para isso, sobre o comportamento desta atendente de uma casa lotérica. Você vai ver aqui comigo o vídeo. Então, o que acontece? Esse crime aconteceu em dezembro, mas só foi divulgado agora. Aconteceu na cidade de Ribeirão do Pinhal, que fica no Paraná. A vítima chega para sacar o benefício do PIS. No entanto, a atendente diz que não é possível sacar o valor, porque a máquina apresentou um problema. Aí, o homem, sem dinheiro, ele vai lá, digita a senha e tudo mais, mas não tem jeito. Ela informa ao homem, então, que a máquina emperrou, deu problema, inventa qualquer coisa lá e ele não pode sacar o benefício. Ele foi para retirar o PIS. Aí ele vai embora. Aí olha o que ela faz. Ela dá continuidade no processo ali na tela do computador. Na sequência, ela vai abrir jogou o recibo no lixo, abriu o caixa, conta o dinheiro, a quantia que deveria ser entregue à vítima, né? Bom, ela foi acusada de crime, prestou depoimento, relatou que iria retribuir a quantia. Ela foi indiciada por furto mediante fraude. Aí ela coloca ali embaixo daquela máquina, pega a carteira e guarda o dinheiro para si. Eu vou conversar agora com o Dr. Ricardo Ferreira Genari, que é especialista em inteligência, estratégia e segurança. Ele está por Skype. Alô, boa tarde, doutor. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos. Obrigada por nos atender. Que cuidados a gente precisa ter a partir de um vídeo como esse? Bom, o que acontece é o seguinte, não só nesse momento, mas primeiro desde quando estamos chegando a uma casa lotérica, né? Então, no caso, a gente quando está indo para uma casa lotérica, em primeiro lugar, a gente precisa ver o volume de dinheiro, porque as casas lotéricas viraram bancos. Então, as pessoas vão depositar, pagar contas, fazer uma série de pagamentos. Então, o que acontece muitas vezes, na hora que a gente já vai para uma casa lotérica, a gente tem que estar, vamos dizer, esperto, em estado que a gente chama de segurança, um estado laranja, esperto para ver o que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente chega numa casa lotérica, a gente também, porque os golpes são muito frequentes em casa lotérica. Então, uma preocupação também é quando você está na fila. Então, você estando na fila, não conversar com pessoas estranhas, para não tirar a sua atenção, principalmente quando você está com cartão. Nesse caso específico aí, o rapaz entra para fazer um pagamento ou receber a sua aposentadoria, o que acontece? Ele entra na boa fé, entrega o seu cartão, esperando receber o recurso.
O que acontece é que ela já, com uma má intenção, ela fala para a pessoa que realmente a máquina está quebrada. Bom, mas qual seria a providência dele? Primeiro, pedir um recibo, né, que foi realmente o que aconteceu. Então, ele pediu um recibo para ela, dizendo, já que ela passou o meu cartão, eu tenho direito a ter um recibo e ter uma finalização desse processo, coisa que não ocorreu. Então, na hora que ele pega o cartão, ele sai na boa intenção, o que acontece? Ela furta esse recurso. Aham. É a questão do comprovante, né? Que ele teria de ter o comprovante. Mas ele é bem lembrado. É bem lembrado que você fala que a lotérica realmente virou um banco, porque as pessoas pagam as suas contas, recebem aposentadoria e sempre o cuidado por se estar ali no entorno, que são alvo de muito assalto, né? Quantas pessoas que já desistiram até de ter lotérica por conta de sofrer tantos assaltos. A gente, aliás, precisa estar atento a todo e qualquer movimento suspeito, né, doutor Ricardo? Exatamente. Infelizmente, a gente vive num país que a segurança nossa, ela deixa a desejar. Então, o que acontece é que nós, como qualquer pessoa, a gente precisa realmente ter cuidados. Quando a gente sai, como a gente vai levar esse dinheiro? Porque geralmente quem usa casa lotérica são as pessoas que estão com pressa, são as pessoas que vão na hora do almoço. Então, quer dizer, o bandido, ele sabe disso. Então, quer dizer, ele vai atrás dessa pessoa, muitas vezes. Existe aquela corridinha, né, do grupo. Ô, tudo bem? Como é que vai você? Vai distraindo e vai fazendo. Muitas vezes até em coligação com pessoas de dentro da lotérica. Exatamente. Tem que ter todo o cuidado, né? Aliás, não só pagar a conta, mas quando a Mega Sena está acumulada como agora, as lotéricas ficam cheias. Você vai fazer a sua fezinha também, doutor Ricardo? Vamos lá fazer, né? Vamos, né? Cuidado, né? Vai que a gente ganhe, né? Obrigada por atender a gente. Eu que agradeço. Boa tarde. Tá aí. Vamos apostar, gente? Vamos fazer um bolão? Vamos, bora lá, meninos. Vamos. Tá em 35 milhões, é isso? Se não aparecer no dia seguinte, já sei que ganharam. Agora vamos falar de uma coisa triste. Tem umas coisas que a gente não consegue muito bem encontrar respostas. 6 irmãos procuraram a delegacia de polícia civil em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, na última terça-feira, para denunciar que o pai matou a mãe deles, no interior de do Quilombo Santa Catarina. Isso há 37 anos. A vítima foi morta por pedir divórcio. Depois que ela descobriu que o marido tinha um caso com a empregada, ela pediu divórcio e ele a matou. De acordo com a família, Pierina Cardoso foi morta em 1982. O marido hoje está com 78 anos, se casou com a mulher, então, que era empregada da família e que era supostamente a sua amante naquele momento. Depois que os filhos descobriram o crime, o pai confessou, então, e detalhou o assassinato à família. Segundo a polícia, o idoso deve permanecer em liberdade, já que o crime prescreveu. Os filhos nunca aceitaram a versão do pai e começaram a investigação. Agora, vejam vocês, eles juntaram documentos, informações, entregaram tudo para o delegado e o delegado informou que, conforme a legislação, trata-se de um crime de homicídio, porém prescrito, uma vez que não houve ocultação de cadáver. E sabe o que aconteceu? Ele disse que a mãe teria sido morta em um assalto. Na verdade, porque o cadáver apareceu, ela foi sepultada. Só os filhos não sabiam que o pai tinha matado a mãe. Coisa absurda isso, né, gente? Agora, 37 anos depois, descobre, nada vai acontecer, porque afinal de contas, o crime prescreveu. Agora, mais um alerta. Quantas vezes a gente já noticiou de crianças que acabaram sendo vítimas dentro da própria garagem de casa, não é mesmo? Piscina, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Miriam Raquel de Souza, de apenas 5 anos, ela ficou ferida depois de ser prensada por uma caminhonete contra um muro em Campo Grande. Ela recebeu alta na quarta-feira, ontem, depois do impacto. Tá tudo bem, ela não sofreu nenhum ferimento grave. A câmera de segurança mostra exatamente... Olha que linda, meu Deus do céu.
Aí o motorista disse o seguinte, que ele se distraiu. Então, o que a gente precisa? Sempre ter uma criança segura pela mão, né? As testemunhas, enfim, encontraram que o motorista falou que se distraiu quando foi mudar a marcha do veículo e aí pronto, acabou acontecendo isso. Agora vamos dar a boa notícia para quem tem mais de R$5.000 no fundo PASEP. Bom, já pode sacar. Já pode. Dinheirinho, isso é muito bom. Sacar esse valor já a partir de hoje, tá? Hoje, quinta-feira, começa hoje. O saque das contas do fundo PASEP para quem não tem conta no Banco do Brasil e possui saldo maior do que 5 mil. Segundo o banco, os cotistas podem pegar o dinheiro pessoalmente nas agências do banco. O fundo PASEP é para servidores públicos. O saque não tem data para acabar, mas você já sabe então que pode ir tirar o seu dinheirinho. Coisa boa, né? Agora nós vamos mostrar a professora que viralizou nas redes sociais ao recepcionar os alunos. Gentileza. Coisa linda a gente falar de gentileza. Esse vídeo mostra, é uma estagiária de pedagogia. Ela recepciona os alunos de uma forma muito carinhosa, como você está vendo na imagem. Ela se chama Camila Guimarães, tem 19 anos. Ela recebe os alunos do primeiro ano da escola SESI de São José do Rio Preto. Ela recebe assim, ó, com abraços. Eita, coisa boa esse abraço. Bom, aí ela recortou os símbolos de um coração, 2 mãos e uma nota musical e colou os desenhos na entrada da porta da sala de aula. Todos os dias antes de começar a aula, os alunos então formam uma fila e um por um escolhe como quer ser recepcionado por ela. Que bonito isso! A ideia, segundo ela, foi inspirada em uma professora americana que recepcionava os alunos e Camila então resolveu fazer igual. Lindo! Bem diferente daqueles alunos malcriados, né? Que agridem professores e que deixam os professores estressados, que eles não têm vontade nenhuma de abraçar ninguém, né? Coisa bonita. Se de um lado a gente tem uma coisa tão bonita para mostrar, de outro a gente tem uma tristeza para contar. Sobre este aluno, nós vamos mostrar agora. Vejo vocês, é um aluno com síndrome de Down. Ele foi agredido por colegas de uma escola municipal na Água Fria, zona norte de São Paulo, no início deste mês. Ele tem 13 anos, cursa o 7º ano na escola Adolfo Otto de Laet. É Laet, como é que fala? O vídeo mostra o adolescente sofrendo bullying e nas imagens é possível ver o estudante sendo agarrado e depois caído ao chão. Outros alunos contaram que o estudante do 7º e 8º costumam bater com frequência em 3 alunos considerados especiais. A Secretaria Municipal da Educação disse que a situação é inaceitável, é claro que é inaceitável, né, gente? E cobrou a diretora da escola. Ainda segundo a Secretaria, os pais dos alunos que agrediram o adolescente foram chamados na escola. Mas a pergunta que a gente se faz quando vê esse tipo de imagem, cadê a professora nessa hora? Onde que ela estava? Onde será que ela estava? Deixa eu conversar com a Liege Bittencourt. A Liege é mãe do aluno agredido. Liege, boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. O Liege, a pergunta que a gente faz quando vê essas imagens é onde estava a professora? Pois é, a pergunta que eu me faço também. Não tinha um inspetor, coordenador, ninguém ali no momento. Ninguém? Ninguém. O seu filho tinha sido vítima outras vezes? Ah, sim, com frequência. Com frequência? E ele te contava sempre ou nunca te contava? De vez em quando ele me contava, né? E outras vezes eu fiquei sabendo por alunas, amigas dele que me contavam. Ele já estuda ali há quanto tempo? Há 4 anos já, desde o 3º ano. Sei. E você já foi na escola conversar com a direção? Várias vezes. Quer dizer, você foi várias vezes, desde que você soube pela primeira vez, e nunca ninguém tomou providência? Assim, a diretora dizia que tomava as providências cabíveis, né? Conversava com os pais, conversava com os alunos, mas a situação sempre se repetia. E agora que tem um vídeo, então a coisa ficou mais clara. É uma vergonha. Eu não consigo entender como que os pais desses alunos não lhes dão uma reprimenda, né? Porque Com certeza. não é possível
Que idade tem seu filho? 13, né? 13 anos. E o que ele lhe conta, Liege? Olha, meu filho é uma criança que não fala direito, né? Por conta da Sim. síndrome de Down. Sim. Mas ele me contava por palavras. Mamãe, menino, bateu, né? Então eu ia montando a frase de acordo com as palavras que ele ia me falando. Que coisa mais triste, viu? Bom, você viu alguma providência, Liege, ser tomada? Olha, ontem tivemos uma reunião com o secretário, com a direção da escola, com o DRE. E então agora eu vou aguardar alguma providência. É escola estadual ou municipal? Municipal. Municipal. Tá na hora de tomar a providência mesmo. Será que não cabe aí um boletim de ocorrência? Olha, eu fui à delegacia ontem prestar um esclarecimento, né? E eu pedi para fazer boletim de ocorrência, falaram que agora não cabe mais. Não cabe mais boletim? Não. Que já vai ser tomadas as providências necessárias por ele. Bom, o que a gente aguarda é que essa escola tome providência, a Secretaria Municipal de Educação tome providências urgentes, identificados estão os agressores, que esses pais sejam chamados à responsabilidade e que isso não se repita, não é mesmo, Liege? Com certeza. Depois você conta pra gente o que aconteceu, tá bom? Tá bom, conto sim. Muito obrigada por atender a gente, obrigada. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde. É inadmissível uma coisa dessas. Inadmissível. Você como mãe, a gente vira bicho numa hora dessas. Tá doido? O que é isso? A criança com síndrome de Down, agredida desse jeito. Oh, meu Deus do céu. Que horas são já? Nossa, que tempão que já passa rápido. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre alopécia. Exatamente, gente. 42 milhões de pessoas, de mulheres, sofrem desse mal. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, Boa Olga. tarde. Obrigada. E tem cura, doutora? Cura não tem. Eu costumo Não falar tem. para os pacientes que eu falo, procure uma tricologista, dermatologista que você goste muito, porque geralmente você casa com um profissional, Exatamente. né? É pro resto da vida. O tratamento e acompanhamento é pro resto da vida. É pro resto da vida. Com melhoras e pioras. Aqui tem, deixa eu ver o que, o André, tem 27 anos, ele fala que teve alopécia aos 16, depois de 4 anos ele parou com as infiltrações de corticoide. Sim. Porque não surtiu efeito, diz ele. Comecei a tomar levedo de cerveja Sim. e nunca mais caiu o cabelo. Olha que boa notícia. Olha, Olga... Levedo de cerveja? Então, não tem estudo ainda mostrando que levedo de cerveja melhore qualquer tipo de alopécia, mas os tratamentos são individualizados. Eu escuto muito, eu aprendo com os pacientes também, né? Então, eu acompanho pacientes que chegam falando algumas coisas que não tem ainda em trabalho científico, mas pode ser uma possibilidade aí de estudo. Pode. Tem mais uma pergunta aqui, eu já vou fazer a sua pergunta, tá, Daiane? Vamos saber se tem relação aí com gravidez ou não. Vamos responder a nossa querida Daiane? A Daiane está aqui e ela diz o seguinte, deixa eu ser essa pergunta dela. Eu, desde que tive bebê, o cabelo está caindo. Não muito, mas cai. Isso é uma verdade. 100% das mulheres no puerpério, na pós-gestação, tem queda capilar. Isso acontece com todas as mulheres. Acontece que durante a gestação, os hormônios estão num nível muito alto, para manter o bebê ali no útero, para ser nutrido. E pós-gestação tem uma queda muito abrupta desses hormônios. Assim, a queda capilar é muito comum. Você teve algum estresse, algum problema nessa época da tua vida? Não tive, né? Porque a adolescência, então, provavelmente, a adolescência tem o estresse mesmo, entre 15 anos e 20, né? Mas foi mais devido à menstruação, então, vai crescendo, então, teve essa diminuição mesmo do cabelo. Agora, a gente conhece casos com muita gravidade, né, doutora? Exatamente. Você com certeza já viu, lógico, Sim. de perder Totalmente. muito, de ter de usar uma peruca, Sim. né? E o meu medo foi esse mesmo. Por isso que eu fui atrás, para não ter esse tipo de problema de ter que usar peruca, de repente, futuro. Como é um tratamento que não tem cura, então tem que sempre estar tratando. Então eu tô sempre tomando medicamento, fazendo tratamento no cabelo mesmo, para poder não ter esse problema no futuro.
A pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida, não Pro tem resto jeito. da vida, e os tratamentos estão evoluindo muito, Olga. Então, hoje em dia, eu falo que o acompanhamento no consultório e o uso domiciliar de medicamento ajuda muito na alopecia androgenética. Pelo que a Patrícia estava contando aqui pra gente, eu acredito que ela esteja numa fase boa, não é? Sim, já Não a esteve bem conheço, pior. não a acompanho, mas pelo que ela está me mostrando, pelo que ela mostrou pra gente, ela está numa fase muito melhor Sim. e deve estar muito feliz. Com certeza. Antigamente eu usava cabelo de lado, hoje em dia eu uso mais no meio, que é a vontade que eu tenho de usar. É, porque psicologicamente também, né? Assim como tem uma pessoa aqui que falou que mora sozinho, já está desistindo do tratamento, porque é muito doloroso fisicamente, diz ele. Psicologicamente também. A aplicação de medicamento à base de minoxidil se resolve, ele está te perguntando aqui. Sim, o tratamento é individualizado, mas minoxidil é um tratamento que eu prescrevo quase sempre no consultório para os pacientes. Sim, Eu cada não um posso, é um, né? Cada um é um. Eu tenho que fazer análise do fio, análise do couro cabeludo, mas o minoxidil é um medicamento muito prescrito. Bastante usado. Bastante Pra, usado. a alopécia para homens e mulheres é a mesma coisa? Ou tem aí uma questão hormonal? Não, é a mesma coisa, mas em graus diferentes e com apresentações diferentes também. Mas a genética está ali. A genética vem de pai e mãe, da mesma maneira. É um mito que a genética vem mais do pai, né? Como costumava falar. Não, isso é um mito, mais da mãe para o homem. Não, isso a genética vem da mesma maneira, só que aparece de forma diferente para homem e para mulher. Aqui estão perguntando sobre cílios e sobrancelhas. Já vamos responder Sim. sobre isso também para você. A pergunta que tem aqui é o seguinte, é a Leda. Ela fala que o filho desencadeou a alopécia com 14 anos. Muito cedo, muito cedo. É possível? É possível. Mas aí ela segue adiante diz, perdeu todo o pelo do corpo, cílios e sobrancelhas. Esse é um tipo de alopécia que é chamado de alopécia universal. Ela é um pouco mais grave. Geralmente tem um fator emocional muito importante envolvido, um fator de estresse muito importante. E tem que ser investigado, inclusive, doenças mais sérias, como doenças reumatológicas, infecciosas também. Uma doença reumatológica pode desencadear? Como lúpus, por exemplo. Uma doença como lúpus, que é tão comum, alguns Patrícia, tipos de você lúpus. teve alguma doença? Não. Não teve nenhum problema emocional, nem doença Não, nenhuma. não Então tive. foi... Genética mesmo. Genético. Genético. Alopécia não é uma doença autoimune? Não, Não. não. É uma doença genética, mas não é considerada uma doença autoimune, como o lúpus, por exemplo. Estão perguntando também, doutora, a respeito de implante. Sim. Se o implante é recomendado. Eu faço bastante em pessoas que não conseguem atingir o objetivo no tratamento. Sempre tento o tratamento clínico primeiro. Quando a gente não consegue atingir o que o paciente quer, a gente parte para o implante capilar, para o transplante de fios. Olha só que interessante essa colocação dessa telespectadora. Ela tem alopécia desde pequena. Ela diz que o cabelo cresceu muito durante a gravidez, mas caiu tudo depois. Ele cai e volta. Fica falhas enormes, cai e volta. É normal isso? Muito normal. Durante a gravidez, o hormônio chamado progesterona, que a gente conhece, um hormônio muito importante para as mulheres, mantém o cabelo lindo, super brilhante, saudável e depois ele cai bastante. Tem mulheres que chegam a perder até 50% dos cabelos, dos fios, no puerpério, que é considerado do primeiro mês do parto até mais ou menos o 6º mês, 8º mês. Tem mais uma colocação aqui. O nível de estresse é determinante também? Muito. No caso da Patrícia, por exemplo, vale ressaltar que não é porque ela tem uma alopecia androgenética que o estresse não pode provocar um eflúvio durante o tratamento. Então, às vezes, uma alopecia androgenética está controlada, a parte genética dela está controlada, mas por algum momento, emagrecimento, um estresse no trabalho, alguma coisa que ela esteja passando, não é, Paty? Acho que você não deixa mentir. Geralmente. Ela apresenta uma queda capilar importante. Sim. Gente, eu estou impressionada com o número de questões. Realmente tem muita gente falando, tá, com problemas de cabelo. Agora, uma pergunta bastante recorrente aqui é o seguinte. A queda de cabelo, eu preciso ficar atenta à queda de cabelo? Muito,
Muito. É normal perder os fios, né? A gente fala mais ou menos em torno de 100 fios por dia, um pouco mais, um pouco menos para determinadas pessoas, mas eu costumo falar que a pessoa percebe, você percebe quando seu cabelo tá caindo mais que o normal. Você vai lavar. Você lava e fala, tô puxando mais fios. Quando eu puxo, na tá saindo. Na escova tá vindo mais fios. Então Isso. a própria pessoa chega no consultório e fala, doutora, meu cabelo está caindo acima do normal. Porque a queda, a gente tem um ciclo capilar, então tem que haver a queda também. Sim. Só que no tanto normal. Enquanto está caindo alguns fios, os outros já estão nascendo e já estão crescendo. Então é um ciclo. Bem. Doutora está lá na tela. Lu Passoni, muitíssimo obrigada por vir aqui com a gente hoje. Eu fiquei espantada realmente com o número, né, que nós temos, que atinge 42 milhões de mulheres com alopécia. É muita coisa, né, minha gente? Minha linda Patrícia, tá bem, viu, Patrícia? Bem, né? Gostei de te ver. Eu achei que você Obrigada. tava com uma queda bem mais acentuada. Sim, tava bem mais. E muito obrigada por você ter vindo. Tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada, Muito obrigada. A minha linda loura chegou. A nossa doutora. Como vai? Sempre numa elegância, a minha doutora Zegger, que a gente brinca aqui, ó. Fala Zegger, mas escreve Zegger. Isso. Doutora, quanta pergunta, meu Deus da glória. Vamos começar já? Vamos? Vamos lá. Estamos prontas. Boa tarde, Olga. Eu vivo há 2 anos com um rapaz. Nós dividimos tudo. Ele tem uma filha com outra esposa. Eu tenho direito a alguma coisa caso aconteça algo com ele? Não sou casada no papel. Me ajude, doutora. Então, o que acontece? Mesmo você não sendo casada no papel, o que você pode fazer? Veja, uma união estável pode ser estabelecida, mas eu sempre comento com vocês, é melhor que você faça algum documento, que você tenha um contrato de convivência, uma escritura de união estável que vai te dar mais garantia. Você pode conversar com o teu companheiro, dizer a situação e, obviamente, se vocês estão numa relação, ele vai entender e, evidentemente, você terá direito. Ok. O Marcelo está perguntando o seguinte: meus pais deixaram um apartamento na praia para mim. Já está no meu nome lá no cartório. Minha irmã pode contestar? Meus pais deram uma importância a ela no passado. Marcelo, essa importância que teus pais deram à sua irmã no passado, se ela não estiver muito bem configurada e que se saiba que realmente esse valor é um valor relativamente ao valor desse apartamento que você recebeu na praia por doação, tem equivalência, quando houver o falecimento dos seus pais, você pode ter um problema. Porque esse apartamento, como é uma doação, existe uma escritura, muito provavelmente a sua irmã, se não tiver prova do que ela recebeu, ela terá direito a esse apartamento, porque você não tem como provar. Isso é muito sério, viu, Marcelo? Toma cuidado. Por favor, me responda. Eu tenho um companheiro há 12 anos e eu não somos casados. Se ele falecer, eu tenho algum direito das coisas dele? Vivem juntos há 12 anos. É o que eu acabei de comentar com a nossa amiga que fez essa pergunta. Você está há 12 anos, ela estava há 2. Com 12 anos, muito mais claro do que você está numa união estável. Mas lembra, união estável você sempre deverá provar. Para provar, às vezes a prova não é fácil. Muitas vezes vocês não coabitam. Pode ser que vocês não morem juntos, isso não significa que vocês não terão direito, mas as provas às vezes são difíceis. Claro, se você tiver reconhecida a sua união estável, você terá direito. Muito bem. Pensão de pai militar falecido. Eu já volto para responder essa questão. Vamos falar lá dessa pergunta. Pensão de pai militar falecido. Tenho 49 anos, meu pai faleceu há 4. Sou solteira, não tenho filhos. Dizem que eu tenho direito à pensão dele. É verdade? Bom, uma coisa que me chama a atenção é o falecimento do seu pai há 4 anos e você ainda não foi buscar o seu direito, se é que você o tem. Presta atenção. O aspecto, toda a postura militar, da aeronáutica, do exército, enfim, eles têm leis próprias, lei de previdência própria. Então,
pode ser que você tenha, mas eu não acredito que você terá esse direito. Onde que ela deve ir? Ela deve se dirigir diretamente a algum setor do exército ou militar tá. e procurar e saber. Isso é muito Ok. específico, Muito viu? bem. Tá? Nossa amiga aqui é casada há 42 anos, ela pergunta se tem direito à herança, o marido está acamado. Ela diz, eu nunca trabalhei, eu tenho direito à aposentadoria dele? Bom, aposentadoria, mesmo que ela não esteja casada ou casada, você terá direito porque você vai comprovar o casamento ou comprovar a união estável e você teria direito à previdência. Evidentemente, você vai ter uma série de modificações. Hoje nós estamos sabendo que teremos modificações na previdência e muito provavelmente os valores não serão os mesmos, mas direito você terá. Nossa, é muita pergunta aqui, vamos lá. Vamos lá. Me separei judicialmente em novembro. Em dezembro, a minha mãe faleceu deixando os bens dela. Meu ex-marido entrou na justiça e ganhou em primeira instância direito da metade de tudo. Agora meu advogado recorreu. Eu tenho chance? Então, o que acontece? Nesses casos, Olga, as pessoas, por não saberem, estão casadas pelo regime da comunhão universal de bens. E a comunhão universal de bens faz com que todos os bens que ambos tenham recebido de herança, doação, sejam um bolo inteiro, total, e num divórcio, numa separação ou no falecimento, cada um terá direito, inclusive, aquilo que recebeu de herança, o que recebeu de doação do pai ou da mãe do outro, do cônjuge. Questão Prestar de muita herança, atenção, hein? Tem que prestar muita atenção. Ainda dá tempo pra gente fazer mais uma pergunta aqui, bem diferente essa, hein? A minha esposa me deixou por outro, depois de 20 anos de casado. Ela publicou no Face dela. Aqui cabe uma indenização moral, uma pensão, ele tá desempregado. Posso me separar sem ser no litigioso e depois recorrer por danos morais? Que triste, né? É muito triste, é uma situação expor a pessoa assim publicamente. Né? Vexatória, não há necessidade, mesmo porque, pelo visto, ela o deixou. E essas publicações nunca são muito bem-vindas e muito bem vistas. A sociedade cobra. E ele, na verdade, pensão alimentícia, também eu preciso te responder uma coisa. Pensão alimentícia é um direito que você tem e você pode pedir a qualquer momento. O homem pode pedir uma pensão alimentícia para a ex-esposa, ex-companheira. Isso acontece. Indenização é outro departamento, só que você se separar num acordo e depois pedir uma indenização porque você foi machucado, você foi, enfim, é meio complicado. De toda forma, faça isso. Você pode pedir uma pensão e se você se sentir tão prejudicado moralmente dentro do seu âmago, você pode sim pedir uma indenização, tá bom? O Fábio, casado há 22 anos, em comunhão parcial de bens, diz quais os meus direitos. Eu tenho 3 filhos. Se um dia eu me separar, quais os meus direitos e o da esposa? Comunhão parcial de bens é clara. Ela diz todos os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável serão partilhados se houver um divórcio. Portanto, com 3 filhos, evidentemente, a pensão alimentícia vocês vão verificar e a partilha de bens acontecerá do que foi comprado. Tem mais uma pergunta aqui pra gente fechar. Minha esposa, nós nos separamos e ela fala pra todo mundo o tamanho do meu pênis. Eu posso processá-la? Pode, pode. Eu repito. Gente, mas que barbaridade! Mas o que é isso, Jesus da cruz? Bom, pode ser positivo para ele ou talvez negativo. Se for negativo, como deve ser o caso, você pode. Isso dá indenização, você pode pedir, mas não imagine que será nada de excepcional, porque nossos tribunais, eles estão muito acostumados com pedidos e não é como nos Estados Unidos. Lá você pede uma fortuna e pode ganhar. Aquelas mas coisas processa então. Pode processar. Por que essa mulher tem que ficar divulgando, né, o tamanho do pênis do ex-marido? Que coisa estranha. Tem coisa mais importante pra fazer na vida, né? Dona Zeger, aqui está. Perguntas e respostas para toda a família, vários livros da nossa querida doutora, o Instagram dela. Até a volta, Até a volta. Amanhã Obrigada. nós vamos fazer velas maravilhosas aqui no programa. Assista, Ivone, você vai amar. Opa! E você vai